Fala galera, beleza? Eu sou o Wesley Ferreira, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe aquele likezinho, tá? Vamos aqui responder algumas perguntas. Aqui. A primeira pergunta é o seguinte, diz assim: Wesley, me explique por que nós vemos a lua de dia se ela foi criada para clarear a noite. Olha que interessante. Por que a gente vê a lua de dia se ela foi criada para clarear a noite? Então tá, boa pergunta, gostei dessa. Essa foi uma pergunta muito boa, porque infelizmente, galera, tá vindo cada pergunta aqui no meu canal, esquisita, estranha, sabe? Umas perguntas muito primárias, sabe? Que tá vindo aqui. É muito interessante a gente ver os globalistas, eles sempre têm um truquezinho, né? Para querer se livrar, escapar da Terra plana. Mas eles não escapam, não adianta. Eles sempre vêm com truques, eles sempre querem tirar um coelhinho da cartola, né? Globalistas é assim, eles sempre tiram um coelhinho da cartola. E eles entram aqui no canal, é cada coisa que sai aqui que eu nem quero falar aqui, viu? Eles entram no canal, às vezes xinga, às vezes fala coisa que não deve, tá? Mas eu não ligo não. O problema deles é que eles não têm argumentos, né? O globalista não tem argumentos. O globalista não pode provar nada do que eles crê. Essa é a diferença. A gente pode provar o que a gente crê, a gente pode provar porque é visível, né? Mas eles não podem provar daquilo que eles crê. Então, acho que a única fuga que eles têm é xingar você, é falar coisas que não deve contra você, né? Isso aí eu não ligo não, já estou acostumado. Tá? E nós não podemos se deixar levar por esse tipo de gente, né? Tem alguns que até são educados, né? Mas tem outros que, falar pra você, é triste. É muito triste. São perguntas infantis, perguntas primárias, não dá nem para responder, tá? E eles são sempre assim, né? Sempre vem com truquinhos. Truquinhos fracos, né? Argumentos fracos, né? Mas essa eu gostei, né? Por que que a lua aparece de dia, sendo que ela foi criada para clarear a noite, né? Muito, muito importante essa pergunta. Mas nós temos que analisar uma coisa. O dia e a noite não dependem do sol e da lua, certo? Isso tem que ser analisado. Por exemplo, aqui no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O verso 3: Disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha só que interessante. Deus disse: haja luz, e houve luz. Houve luz sem a presença dos astros. Tá? E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Olha que interessante. Houve o primeiro dia, houve uma tarde e uma manhã, com luz, sem a presença dos astros. Então nós temos que entender isso, porque a luz do dia e a da noite não depende do sol e da lua, né? Eles foram criados, e é interessante também notar que se você continuar lendo o verso Deus só começa a criar os astros no terceiro dia. Então nós temos 3 dias criados por Deus com luz sem a presença dos astros, porque eles foram criados só no terceiro dia. Então uma das minhas respostas é essa para você, tá? A luz do dia e a luz da noite não depende nem do sol e nem da lua, tá? E tem mais outra coisa também, aqui mostrando o mapa. Nós temos que notar outra coisa também aqui. Eu já tinha explicado isso no meu outro vídeo, que o Sol ele é mais rápido que a Lua, tá? E ele ultrapassa ela. E nessas ultrapassagens ele vai deixando a Lua para trás. E esse também é um dos motivos que a gente vê a Lua de dia, né? Porque ela vai ficando para trás
ela vai atrasando o seu nascimento, e nisso a gente vai podendo ver ela de dia também. Porque ela começa a atrasar demais, e ela começa a aparecer durante o dia. É por causa da rotação dos dois astros, né? Então é isso. Respondendo a primeira pergunta, é isso aí, tá? A resposta é essa. O dia e a noite não dependem da luz do sol e nem da lua, tá? Eles foram criados por Deus, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E ainda não existia a presença dos astros, né? Porque os astros luminosos, tanto o sol, a lua e as estrelas, foram criados ao terceiro dia. Então houve 3 dias, Deus foi criando as coisas, e houve 3 dias sem a presença dos astros, tá? E a lua aparece de dia por causa da rotação dela, que é mais lenta do que a rotação do sol, tá? Certo? Se você não ficou satisfeito, você pode comentar aqui de novo e eu tento te explicar de uma outra maneira, tá? Mas é justamente por causa disso mesmo, certo? Segunda pergunta é do canal Sistemático, né? O canal Sistemático é um rapaz aí bem educado, é globalista, mas ele é educado, ele não tem hábito de ficar xingando ninguém, né? Gostei, é o canal Sistemático, a pergunta é dele. Me explique por que no solstício de verão o sol nasce abaixo do leste. Eu tentei explicar para ele, mas eu acho que ele não entendeu. O que eu tenho a dizer é o seguinte: nós não podemos ignorar as questões do círculo do Sol, né? Da circulação do Sol sobre a Terra e da Lua, né? E também nós temos que analisar também o fato de que a nossa perspectiva de visão, ela é de uma escala muito curta, tá? A nossa perspectiva de visão, ela é de uma escala muito curta. E também o Sol muitas vezes ele está fechando já para o norte, enquanto a Lua está abrindo ainda, porque ele sempre ultrapassa ela. E também a gente nunca vai ver também o Sol nascendo em linha reta, numa posição em linha reta no leste, por exemplo. A gente nunca vai ver isso, porque ele anda ele anda para frente e para os lados, tá? Então nós não vamos nunca ver ele nascendo em uma linha reta e se pondo numa linha reta, sabe? Não tem como isso acontecer. Essa é a minha resposta. Já dei essa resposta aí, mas eu estou repetindo. Não tem como, porque por causa dessa rotação deles, que é para frente sentido relógio, né? Sentido relógio, e muitas vezes está abrindo e fechando para o sul, para o norte, né? Por exemplo, agora mesmo, nós estamos no outono, nós estamos na estação do outono, e o sol já está fechando para o norte. Porém, a lua ainda está abrindo para o sul, já expliquei isso aqui, né? O sol está fechando já. Se você tiver um horizonte bom aí na sua casa, onde você possa ver o nascer do sol e da lua, é muito importante, porque as pessoas gostam muito de perguntar, mas elas não gostam de ir a campo para visualizar os astros, a natureza, e analisar por elas mesmas. Elas perguntam, tudo bem, é bom perguntar, a gente responde. Eu não tenho, para mim não tem problema nenhum em responder perguntas, tá? Mas muitas vezes você deixa de observar para perguntar, sendo que você observando, você tem uma resposta melhor. Porque se você tiver um horizonte bom aí para você ver o nascer do sol, você vai perceber que ele está fechando para a esquerda, porque ele está fechando para o norte. E se você puder observar o nascer da lua, você vai ver que ela ainda está abrindo, porque ela ainda tem que abrir tudo no Trópico de Capricórnio, depois ela tem que ir voltando, fechando para o norte. Tá? E isso por quê? Porque o Sol ultrapassa ela, eu já expliquei isso aqui. Tá?
Então, tudo isso tem que ser analisado. Não é só chegar e falar assim, não, mas por que o Sol está nascendo bem para baixo da linha do leste, da linha leste, e está se pondo para baixo da linha oeste? Isso é uma pergunta que você tem que analisar vários fatores. Outra coisa, a nossa perspectiva de visão é curta demais. Você vê, por exemplo, o Sol nascendo e se pondo, e ele cruza o nosso céu em linha reta. Em linha reta, ou seja, aquelas curvas que ele vai fazendo, a gente não consegue perceber. A nossa visão não alcança, porque nossa perspectiva de visão, ela é muito curta, certo? Ela é muito curtinha, então não tem como, gente. Não tem como. O nosso observador não consegue analisar tudo que se passa nos astros, tá? A gente sabe somente o básico, nós precisamos ir ainda a campo, nós precisamos aí descobrir muitas coisas aí que não é tudo ainda, né? Tudo isso que a gente aprendeu foi bom. É bom, nós já sabemos claramente que a Terra é plana, nós já sabemos perfeitamente que não tem como escapar dessa realidade da Terra plana. A Terra plana é um fato já e não tem como, não tem mais como defender o globo, tá? Porque já tem muitos fatos que foram analisados e comprovados e testados, tá? Então vamos lá, a terceira pergunta é o seguinte, me explica, Wesley, na Terra plana, o aquecimento global. Olha só que pergunta, o aquecimento global, tá? Em primeiro lugar, eu já vou ser direto, tá? Eu já vou ser direto. Aquecimento global não existe. Aquecimento global é uma farsa, certo? Aquecimento global é uma farsa para manter o gado preso, naquele medo, sabe? Aquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico ficarem com medo. Aquecimento global não existe. O Sol está no seu aquecimento correto desde o princípio, como Deus ordenou, certo? O Sol não esquentou coisa nenhuma, ele está no seu aquecimento natural, normal, trazendo vida e saúde para nós. Tá? Aquecimento global não existe. Agora eu vou explicar para você um outro aquecimento que é bíblico, o aquecimento planal. Esse é bíblico que vai acontecer e eu vou te explicar agora mesmo. O aquecimento planal está no livro de Apocalipse 16, versículo 8 e 9, diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhes dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimarão com intenso calor, e blasfemarão o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependerão, para lhe darem glória. E esse aquecimento é verdadeiro e vai acontecer. É o aquecimento planal, tá? Esse sim é verdadeiro, vai acontecer nas pragas do Apocalipse, quando se levantar o anticristo, tá? Aquele que vai se opor a Deus e vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Aí Deus vai começar a derramar as pragas sobre a terra, e uma dessas pragas é o aquecimento do sol. O sol vai esquentar 7 vezes mais e vai queimar os homens com fogo. E eles blasfemarão o nome de Deus. Esse aquecimento, sim, eu acredito, tá? Porque é bíblico. Mas aquecimento global é uma falsidade, tá? É balela. Aquecimento global é balela. Não existe, tá? Esse aquecimento, sim, porque vem de Deus, tá? Que é aquecimento planal, quando o anjo do Senhor ferir o sol e ele vai esquentar 7 vezes mais, tá? Isso quando se levantar o anticristo sobre a terra, tá? Eu espero que você tenha compreendido. Muito obrigado. Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo. Tchau!